Então, a gente tem aqui a aula 11, validade mediante regras de inferência. Então, a gente aprendeu a definição de argumento e como verificar a definição de que é argumento válido e como verificar isso através das tabelas verdades. Na aula 9, a gente tem uma lista de regras de inferência. São 10. A gente vai assumir aquelas regras de inferência, né? São argumentos válidos. E a gente vai usar eles para provar outros argumentos, tá? Sem ficar recorrendo à tabela verdade. Mas antes a gente vai fazer alguns exercícios. Tá? Então a gente tem aqui... Deixa eu só dar uma pausa aqui, que alguém está batendo na porta aqui da nossa sala. Como é que eu faço? Bom, a pessoa desapareceu aqui, eu tinha que dar permissão para ela, mas sumiu. Então, enfim, vamos voltar para a nossa aula. Então, um exercício 1 aí para vocês pensarem aí e me responder, tá? Tem a seguinte questão aqui, o seguinte argumento. Na verdade, é só as premissas, né? Se fizer só, eu vou para a praia, eu vou à praia. Né? Se eu vou à praia, eu entro no mar. Se eu entro no mar, eu nado. E eu não nadei. Então, sabe-se que eu não nadei. O que eu posso concluir disso? Tá? Então, pensa assim. É uma estrutura de argumento, tem uma premissa, duas premissas, três premissas, quatro premissas. E aqui eu quero saber o que eu posso concluir. Deixa eu apagar isso aqui. E aí, pessoal? Vou dar um tempinho para vocês responderem, vai? Aproveitar que a Silvia aí está treinada. Alguém acha que é alternativa A? Alguém acha que é alternativa... Fala aí nos comentários. Eu acho que é a C. Vamos deixar aqui, vou marcar aqui a C, então, hein? Vamos ver. Eu acho que é a C também. Então tá. Tem mais alguém aí? Tá parecendo um programa lá do Show do Bilhão, né? O primeiro universitário fala, o segundo fala e o terceiro... Porque eu não posso perguntar. O terceiro eu acho também que é a C. Vocês têm certeza que é a letra C? Já que o senhor falou que vai negando em cascata. Tá. Vamos lá, vamos ver. Então, assim, pessoal, eu vou... Alguém tem alguma explicação? Ou eu posso fazer... Eu vou fazer aqui como a estratégia que a gente está usando no curso. Né? Então, a gente tem isso aqui. Vamos dizer que eu quero simplificar... Eu vou reescrever isso usando notação. Tá? Por exemplo, eu tenho quantas premissas aqui? Eu posso falar assim, tenho P, então Q. É uma condicional. Tá? P, então Q. A praia é Q, né? Então, aqui é P, aqui é Q, aqui é Q, aqui é R, aqui é R, aqui é S. Então, aqui é a negação do S. Então, aqui é não S. Então, fica P, Q, Q, R, RS, não S, por exemplo. Tá? E, por exemplo, essa estrutura aqui é uma regra de inferência muito conhecida. É a modus tollens. Modus tollens. E aí, né, se eu entro no mar e eu não nado, mas eu não nadei, quer dizer que eu nem entrei no mar. Então, o que eu posso concluir disso aqui? Então, eu posso fazer assim, pessoal. Eu tenho premissa 1, premissa 2, premissa 3, premissa 4. Aí eu posso colocar premissa 5, por exemplo. É uma coisa que eu concluo daqui. Eu tenho não R, por exemplo. Quer dizer que eu não entrei no mar. Tá? Então, você já poderia, se você está lá no concurso fazendo a prova, e você quer ganhar tempo, né, você fala assim, não entrei no mar, já sei que isso aqui tudo é verdade. Verdade, 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 verdade. Tudo que você conclui a partir daqui, você vai gerando novas verdades. Então, eu não entrei no mar. Qualquer alternativa que tenha entrei no mar, já não vai, né? Então, isso aqui não é, isso aqui não é. Tá? Então, não é. Tá? Aqui tem um conectivo E eu não nadei, né? Sabe-se que eu não nadei. Eu nadei e fez só. Isso aqui também já não valia, né? Então, só ficou... Aqui eu já acabei o exercício, né? Então, se você quisesse, assim,
ganhar tempo, você não precisava fazer várias conclusões aqui, mas você já saberia, que, por exemplo, que é a alternativa C. Mas só para a gente concluir, por exemplo, a gente tem que não R, certo? Mas se você olhar para a premissa 2 aqui e a premissa 5, você também tem o modus tollens que você pode atacar novamente, né? Usar ele novamente, tá? Aí uma coisa que a gente faz é o seguinte, eu vou aproveitar que já vou ensinando. Geralmente a gente indica o que a gente fez. Ó, eu apliquei o modus tollens nas linhas 3 e 4, por exemplo. E aqui, ó, eu posso fazer modus tollens de novo. Ó, eu não entrei no mar, eu não entrei no mar. E aqui, se eu não entrei no mar, quer dizer que eu nem fui na praia. Se eu não fui na praia, quer dizer que é não o quê, por exemplo. Estou usando o símbolo aqui porque fica mais curtinho. E aí, por exemplo, então eu não entrei no mar, eu não fui na praia, e se eu não fui na praia, não fez sol. Então não fez sol, entendeu? Então aqui seria o não P, por exemplo. Então tudo isso aqui é modus tollens. A gente usou modus tollens em tudo aqui. Então foi na 1 e na 5, a gente usou modus tollens aqui também na 1 e na 5, não, na 2 e na 5, e aqui foi na 1 e na 6, por exemplo. Certo? E aí é isso. Então a gente sabe que negou tudo aqui, né? Mas foi por causa desse movimento que a gente faz aqui, tá? Então, nem sempre vai acontecer isso, mas se tiver essa estrutura vai acontecer, claro. E aí a gente tem, por exemplo, que não fez sol, né? Não fez o sol, e eu não entrei no mar, por exemplo. Isso aqui, por exemplo, né? E aí, tá certo, vocês acertaram aí. Tudo bem, Silvia? Você entendeu o que quer dizer com o efeito cascata? Entendi. E isso, pessoal, é isso que a gente vai fazer a aula inteira. Aqui eu apliquei nesse pequeno exemplo, mas você percebe, eu já usei uma anotação que é o que a gente vai trabalhar. Pode ser, essa aqui talvez dava para raciocinar sem precisar passar para cima. Talvez a gente coloque por coisas mais complexas e que passando para cima você consegue chegar um pouco mais rápido. Tá? Então eu passei para simbologia e apliquei uma regra da inferência que está tabelada. Uma coisa que eu não fiz foi abrir uma tabela. Deixa eu ver se eu acho a tabela aqui, antes da gente prosseguir com a aula. Senão vai ficar... Eu tenho essa tabela que vocês estão vendo aí, ela deve estar no campus, tá? Tem que estar no campus. E aqui é um resumo. São todas as regras de inferência e as novas regras que a gente talvez consiga apresentar hoje. Não são novas, né? Na verdade, são regras que já foram vistas na aula 6, 7, enfim. Propriedades, eu listei elas aqui. Percebe que eu usei tudo letra maiúscula, porque são modelos isso, né? Então aqui são proposições compostas, simples, etc. Né? A gente enxerga essas regras no formatinho delas. Então, por exemplo, a gente está olhando o modus tollens aqui, né? Cadê o modus tollens? O modus tollens é esse aqui. Eu tenho que ter uma condicional e negar o consequente. Então, eu vou negar o antecedente. Eu penso no formato lá, né? Então, poderia ter umas coisas diferentes. Eu poderia ter algo do tipo P e Q, então não S ou Q. E aí eu vou ter, isso aqui é uma condicional e eu tenho a negação disso. Negação disso, por exemplo, pode ser S e não Q, por exemplo. Essa é a negação disso. Qual que é a conclusão? Tá vendo? Isso aqui está no formato modus tollens também. Ó. Eu tenho uma condicional e a negação do consequente. Então, aqui eu vou ter a negação do antecedente. Então, vai ser não P ou não Q, por exemplo. Então, vai ser a negação disso. Você pode aplicar essas regras nesse jeito. Não vai esperando que vai aparecer sempre essas letrinhas e nesse formatinho. Tá? Então, você só precisa entender a forma que está sendo, né, a estrutura do argumento aqui. Então, essa tabela aí, eu sugiro que vocês copiem ela no celular ou baixem, se puder imprimir, talvez seja mais fácil, né? Se vocês estivessem presencial, daria uma cópia para cada um, mas vocês têm o PDF aí. Então, tá aqui. Vamos voltar aqui para um outro exemplo, então, vamos ver. Eu tenho um outro exemplo parecido. Aí, pessoal, mais um exercício.
Aí vocês gastam um tempinho para dizer qual que é a resposta. Lembrando que não tem um jeito certo, tá, pessoal? Não precisa fazer o simbologia que eu faço. Não sei se conseguir raciocinar aí e dar a resposta. Tomar água. E aí, algum palpite? Acho que eu caí da internet aqui, hein? Não, caí não. Deixa eu ler com vocês, né? Eu não leio. O Mário é atleta ou Karina é atriz? Às vezes tem alguma coisa errada aqui. Vamos ver. Essa é a primeira premissa, tá? E isso, como sempre, uma premissa é uma coisa que eu tenho como verdade. Então, o Mário é atleta ou a Karina é atriz. Se o José faz bolo, então a Amanda não é professora. Então são coisas assim, tudo bem que tá bem esdrúxulo aqui, mas serve como exemplo. Se a Amanda não é professora, então a Karina não é atriz. E o Mário não é atleta e a Larissa gosta de cantar. Bom, a Larissa acabou de aparecer. São 4 proposições compostas, todas que eu tenho como verdade. O que eu posso concluir dessa mistura toda aí? Né? O que eu posso fazer? E alguém tem alguma resposta? Eu acho que é a C de novo. Tá, vamos ver. Vamos tentar. Primeiro eu vou tentar fazer. Vamos tentar raciocinar alguma coisa aqui. Depois eu tento pôr simbologia e ver se a gente consegue extrair alguma coisa ali. Então, por exemplo, quando eu falo que uma das duas coisas como isso aqui é verdadeiro, né? Você tem 3 opções aqui, né? Como é um ou, que é conectivo parece o símbolo agora. Pode ser que o Mário é atleta, de fato, ou então a Karina realmente é atriz, ou os dois acontecem. Mas não pode ser que os dois sejam falsos. Né? Então você pode ir tentando desse jeito. Como aqui, pessoal, tem uma conjunção, por exemplo, o e a única vez que a conjunção é verdadeira são quando as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, uma coisa que você pode extrair daqui é que o Mário não é atleta, de fato. Então isso é verdadeiro. Tá? Se o Mário não é atleta, é verdadeiro, quer dizer que o Mário ser atleta é falso. Tá? Uma coisa que você poderia observar aqui. E aí você pode tentar ver onde que tem esse tipo de coisa, né? Tipo assim, o Mário não é atleta, é verdadeiro. Então isso aqui pode ser uma solução. Tem alguma coisa que fala do Mário? Bom, aqui não tem mais nada. Isso você pode fazer, pode tentar raciocinar dessa forma, né? Você está numa prova, né? Mário não é atleta, é verdadeiro. Meio que estou usando a tabela verdade aqui. Isso aqui é falso. Bom, como tudo aqui é verdadeiro, isso já é falso, isso aqui tem que ser verdadeiro. Então a Karina é atriz. Então você já pode meio que pensar, deixa eu ver, Karina é atriz, está aqui, tá legal, Karina é atriz, está aqui, por exemplo, é verdadeira. Mas pode ir raciocinando assim. Onde mais, né? Por exemplo, aqui, o que dá para fazer com isso agora que a gente tem? A gente tem, talvez aqui nessas 2 premissas a gente não usou ainda, né? Por exemplo, se o José faz bolo, então a Amanda não é professora. Se a Amanda não é professora, então Karina não é atriz. Tá vendo que aqui eu tenho um silogismo, né? Então, assim, eu tenho então esse aqui, né? A, então B, B, então C. Então, eu tenho A, então C. Tipo, eu posso fazer essa condicional aqui, por exemplo. Estou só raciocinando. E
E daí, né? Aqui, pessoal, é uma coisa engraçada. Por exemplo, eu estou olhando pelas frases, eu percebo que eu tenho essa proposição aqui, que Karina é atriz. E Karina é atriz é a negação de Karina não é atriz, por exemplo. E aí eu poderia aplicar modos tollens aqui, por exemplo, né? Tipo, essa é a negação do consequente, então eu vou negar o antecedente, e aí seria que lá, o José, eu sei que então ele não faz bolo, e eu sei que a Amanda é professora, por exemplo. Se eu pegar esse aqui, que é a negação desse, esses dois são negação, eu consigo obter isso aqui, que é a negação desse. Então, provavelmente, a resposta está aqui. É a D. Mas, ó, tem uma coisa que eu fiz aqui que pode te induzir ao erro no futuro, né? Eu tenho um ou aqui. Como eu obtive essa proposição sozinha, não é uma coisa fácil de acontecer, de você perceber. A gente só conseguiu perceber aqui por causa do conteúdo da coisa. Na simbologia, talvez você vai ter que extrair de outra forma. Bom, aqui o mais complexo aqui que eu fiz foi aplicar o modus tollens nessa parte e obter a negação dessas duas condicionais, ó, porque o que vai ser verdade aqui é que o José não faz bolo, então por isso que essa alternativa não é a correta. E de fato a Amanda é professora. Agora eu vou tentar fazer de uma outra forma, tá? Eu vou limpar aqui. Eu vou usar a simbologia, porque eu acho que fica um pouco mais claro. Isso é um jeito de demonstrar, tá, pessoal? Pode ser que alguém aqui nessa sala tenha raciocinado de outra forma e encontrado uma outra forma de fazer, tá? De chegar na conclusão. Mas veja, eu vou usar aqui P ou Q, tá? Karina é 3 aqui, Maria Atleta é P. Aqui eu vou usar a letra R, aqui é uma coisa nova, eu vou usar a letra S, aqui é repetir, então eu vou usar a letra S, e aqui já não é uma coisa nova, né? Então é o Q, aqui vai ser o não Q. E o Mário não é atleta, então é o não P. E a Larissa gosta de cantar uma letra nova, então é RST, tá? Então eu tenho, aqui é um condicional, aqui é condicional, e aqui é uma disjunção. Então, eu tenho isso aqui, P ou Q, minha premissa número 1. Minha premissa número 2, eu tenho R, então S. Minha premissa número 3, eu tenho S, então não Q. Minha premissa número 4, eu tenho não P e T. Tá? Tem essas 4 coisas aqui. Aí, eu vou recorrer, né? Como eu tenho umas coisas memorizadas, mas eu vou te explicar como que você vai usar a tabela, por exemplo, para fazer esse tipo de exercício. Tá? Na prática. Quando eu tenho... Essa aqui eu acho que é a mais simples de perceber. Eu tenho essas duas proposições, a conjunção, essas duas coisas são verdadeiras, eu concluo, por exemplo, que eu tenho não P, só isolado. Não P é verdadeiro. Ó, verdadeiro, 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 verdadeiro. Não P é verdadeiro, sozinho. Então eu tenho uma outra premissa, por exemplo, eu tenho T isolado. Isso aqui é um outro tipo de... Essas são coisas que eu posso concluir. Então eu tenho, por exemplo, que o Mário não é atleta. Eu sei que é verdade. Dessa frase eu tiro que a Larissa gosta de cantar. Também é verdade. Só que eu separei. E quando eu separo, isso é uma regrinha. Tá aqui na tabelinha. É a simplificação. Se eu tenho duas e é uma conjunção, eu posso tanto ter uma só, concluir uma só, ou a outra, tá? Eu pus separado aqui. Então, só para deixar claro aqui, que eu posso extrair as duas. Então, é isso que eu concluo. Tá, o que eu posso fazer com isso? Bom, aqui se a gente olhar onde que aparece P na história, aparece aqui em cima, ó, tá vendo? Ó, o Mário é atleta ou a Karina não é, a Karina é atriz, mas eu sei que o Mário não é atleta. Ué, como é que é isso então? Aqui que eu extraio que a Karina é atriz. Por que eu consigo extrair? E volta para lá. P7, Karina é atriz. Isso aqui. Isso também é uma regrinha, tá? Eu tenho isso e eu tenho esse ou.
É meio que eu cancelei aqui, né? Tipo, corta, fica isso aqui. Tá? Então eu gosto de... Eu posso comprar sorvete de chocolate ou de morango, mas eu comprei o de chocolate. Quer dizer, eu não comprei o de chocolate. Quer dizer, então eu comprei o de morango. Alguma coisa assim, eu consigo. Se eu tenho um ou e esse ou aconteceu, mas eu neguei em uma das partes, obrigatoriamente tem que ser a outra. E isso daí a gente chama de o dilema disjuntivo. Tá vendo? Tem um ou e eu neguei uma das partes. É meio que eu cancelo isso aqui. Poderia acontecer disso aqui também, tanto faz, né? Dá o P. Tá? Então, estou explicando como que você vai usar essa tabela. Mas essa também acho que estava raciocinando aqui, né? Pelo conteúdo a gente consegue concluir isso também. O Mário não é atleta, mas então só pode ser que a Karine é atriz. Tá? E daí, o fato de você ter o que aqui e aqui você ter o não que te permite usar o modus tollens. Tá? Ah, mas não está igual da tabela. Não está mesmo. Né? Porque a negação está aparecendo sozinha e aqui não está. Mas aí você pode interpretar isso dessa forma, né? Isso aqui vai ser... Não sei se vocês estão enxergando, mas a única coisa que você tem que pensar é que a negação... Tem que ter uma negação entre esses dois aqui, tá? Não que aqui tem que aparecer um símbolo de não e não que aqui tem que aparecer o símbolo... Não tem que aparecer símbolo, tem que aparecer o símbolo de não. Mas o não que é o próprio que. Então você pode entender dessa forma. Tipo, esse cara tá negando esse, ou esse tá negando aquele, enfim. Mas poderia acontecer do jeito que aconteceu lá. Você tem lá o P, o que, e o não que e o que. Mas um tá negando o outro. É isso que você precisa. E daí, você pode aplicar o modus tollens aqui. Quer dizer, eu sei que a Karina é atriz, então se a Karina é atriz, quer dizer que a Amanda é professora. Por que tá falando, né? É o modus tollens, você vai negar aqui, vai aparecer a negação do antecedente, ou seja, o não S. E aí você já tem a frase que a Amanda é professora. Então, por exemplo, você já poderia assinalar aqui a alternativa. Mas se você tem o não S, por exemplo, você pode concluir o não R também. Você tem, por exemplo, P9 não R. Ou seja, o José não faz bolo. E aí você tem tudo isso aqui. Tudo isso aqui você vai concluindo. Tá? Você vai extraindo informação. Tá vendo que a gente não recorreu à tabela verdade? Né? A gente vai argumentando, demonstrando. Enfim, aqui a gente não tinha um destino final para chegar. Né? A gente tem que chegar e olhar as alternativas. Mas a maioria dos exemplos agora teóricos que a gente vai fazer, a gente vai ter que demonstrar. Né? A gente tem as premissas e um ponto final que a gente tem que chegar. E a gente tem que fazer esse tipo de raciocínio aqui. Tá? Então, isso aqui são exercícios práticos, que é possível a gente ir raciocinando assim, sem precisar recorrer a esse dispositivo aqui. Mas é isso aqui que eu vou te ensinar, que pode ser uma coisa que pode te ajudar bastante. Né? Um algoritmo aí, para você e argumentar e verificar a validade de argumento. Alguma dúvida? Basicamente a aula de hoje é isso. Tá? O que a gente vai fazer mais agora é bastante exemplo. Então posso prosseguir? Então vamos lá. Aqui eu tenho um próximo slide aqui, ele está bem carregado. É só para dar uma ideia, mas eu acho que, imagino que tenha ficado claro. Uma ideia de demonstração, o quão formal a gente quer ser e como que a gente vai seguir os passos. Tá? Eu acho que... Vamos falar, eu ia pular isso, mas vamos deixar quieto. Vamos passar. Ver rapidinho isso. Por exemplo, eu peço para resolve essa equação, x mais 1 igual a 7. Então, claramente, o 6 é uma solução, por exemplo. A gente está trabalhando com os inteiros, por exemplo. Mas se a gente tiver uma regra que trabalha bem no formalismo e verificar cada passagemzinha que a gente fez, né, usando coisas, premissas anteriores, axiomas, o que a gente
de fato fez para chegar ali no x igual a 6? Né? Como que a gente pode fazer isso? Que tipo de formalismo e informações prévias a gente usou para chegar nessa resposta, tá? Claro que você pode ter falado, eu fui substituindo aí os valores até que eu cheguei no 6 e deu certo. Mas aqui eu já pus de uma vez para não acabar. Eu vou ler com vocês rapidamente o que pode ser, por exemplo, os passos até chegar no x igual a 6, por exemplo. Né? Existem algumas coisas na teoria de números, os números a gente assume, né? Então, por exemplo, a gente sabe que existe o número 0 e que ele somado com outro número não dá o próprio outro número, ou todo número inteiro tem o seu oposto, ou seja, eu tenho 2, eu tenho menos 2, quando eu somo 2 menos 2 dá 0. Isso tudo são coisas que a gente sabe, mas então, na teoria dos números, as coisas foram... Existe um momento onde você vai criando essas informações. Né? A gente tem os axiomas, são coisas que você assume sem provar, e a partir dali você vai criando proposições, né? Esse tipo de raciocínio aí, essa dedução, é o que a gente está trabalhando. Então, são, por exemplo, eu coloquei P1s aqui, são premissas. Né? Então, por exemplo, a gente tem a premissa 1, que isso aqui é x mais 1 é igual a 7. O que eu posso concluir a partir disso? Bom, eu sei que todo número tem um oposto e que ele dá 0. Eu sei outros resultados possíveis, por exemplo, se eu sei que dois números são iguais, né? Aqui acho que tem algum errinho. Sei se A é igual a B, se eu somar C dos dois lados, eu vou manter a igualdade, por exemplo. Né? Eu tenho essas verdades. Então, estou juntando essas duas verdades aqui, eu posso dizer, então, que se eu pegar e somar menos 1 dos dois lados, eu vou obter x mais 1 mais menos 1 é igual a 7 mais menos 1. Isso é uma coisa que eu obtive, que é uma nova premissa e é uma verdade. Tá? E daí, por exemplo, eu sei que eu posso trocar os parênteses de lugar, isso é uma associatividade. Né? Então, se eu tenho A mais B mais C, isso é a mesma coisa que A mais B mais C, né? Tipo, mas eu somei esses dois primeiro, depois eu somei esses aqui. Tá? Essa é uma propriedade que também aparece aqui para a gente, no nosso contexto de conectivo, né? Associatividade, por exemplo. Eu posso trocar os parênteses de lugar, então quer dizer que eu posso somar esse 1 com esse menos 1 aqui. Enfim, e aí eu posso aplicar o fato de que se eu somar 1 com o oposto, vai dar nulo. Então vai ficar isso aqui. Mas tem mais informações aqui, né? A gente obtém isso aqui, que implica nisso. Por definição, eu sei que 7 mais menos 1 é a mesma coisa que 7 menos 1, que é igual a 6, por exemplo. É outro resultado que eu conheço. E aí eu sei que se eu somar o x com o 0, ele é um elemento neutro, dá o próprio x. Ou seja, x é igual a 6. Enfim, o que eu estou querendo dizer com isso, tá? Esse é um raciocínio, né? Onde a gente foi e destrinchou, né? Cada passozinho ali de verdades que a gente pode ter até chegar na solução, por exemplo, até chegar no raciocínio. É mais ou menos isso que a gente vai fazer, né? Que a gente fez ali nos exercícios anteriores, a gente tem umas premissas e quer concluir alguma coisa, mas nesse meio de sair da premissa até chegar na conclusão, a gente só pode argumentar, né, com coisas que são verdadeiras. E as conclusões vão ser verdadeiras, que podem ser novas premissas, e a gente vai usando aquelas para criar novas, mais novas, até chegar num ponto final, onde a gente quer, por exemplo. Tá? E aqui é só um exemplo também que eu gosto de mostrar, que geralmente não é só passar para lá o número 1, tá? Né? Tipo, x mais 1 é igual a 7, passa 1 para lá e dá 6. Na verdade, ou pelo menos é para a gente entender que você soma menos 1 dos dois lados, porque se há uma igualdade, né, tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Então, se você fala, passa para lá, para a criança, né, enfim, a gente fica com essa coisa de que eu empurro para lá e, não sei, não penso geralmente que igualdade é de fato... Tem que manter o equilíbrio, né, tem que fazer as coisas que eu faço do lado esquerdo, tem que fazer do lado direito. Então, se você quer eliminar esse 1 aqui, você soma menos 1 aqui, soma menos 1 aqui, aí você vai cancelar, vai ficar x igual a 6. Pelo menos, passar para lá é só um jeito mais rápido de se entender.
Mas, enfim. Legal. Vamos ao áudio hoje, né? Tá, aqui tem uma explicaçãozinha. Bom, acho que através do exercício já ficou claro. A gente vai provar argumentos sem usar tabela verdade, usando regras de inferência. Então, vamos fazer mais alguns exemplos abstratos agora. Tá? Vou fazer uns 2, 3. Então, veja bem. A pergunta aqui é, verifique a validade do argumento. A gente tem a premissa número 1, a premissa número 2, e aqui foi dada a conclusão. Será que eu consigo concluir isso a partir dessas duas premissas? Eu posso colocar uma frase aqui e tal, e ver se eu consigo concluir isso, né? Então, deixa eu ver. Algo. Eu sempre vou fazer a mesma frase, do tipo, né? Eu não vou pôr frase, não. Vamos deixar. Eu já quero fazer usando simbologia, quero que vocês peguem isso. A gente tem que usar a tabela, tá, pessoal? Então, por exemplo, a gente tem aqui P, então, Q, P e R. Por exemplo, como isso aqui é uma conjunção, eu posso simplificar, tá? Então, por exemplo, eu posso concluir uma nova premissa e eu posso concluir que eu tenha P, por exemplo. Então, quer dizer que eu apliquei simplificação na linha 2. Vou deixar assim. Vou denotar desse jeito. Ou você pode denotar do outro jeito. Eu fiz na linha 2, fiz simplificação. Enfim, depois a gente vai ver o que eu fiz aqui. Eu posso também criar uma nova linha e falar que eu tenho R, porque eu apliquei simplificação na 2 também, de novo. Porque tem uma conjunção, eu tenho as duas. Tá? Mas veja, uma outra coisa que aparece aqui. Eu tenho P, eu tenho a linha 3, eu tenho a linha 1. Existe uma estrutura que tem essa carinha. Né? Se você colocar separado aqui a linha 1, eu vou ter P, então Q, e em a linha 3 eu tenho P. Eu consigo, é um argumento, tá? Que eu consigo obter Q aqui. Isso é chamado modus ponens. Se você olhar na tabela, vamos olhar a tabela aqui. A gente vai aqui no modus ponens. Eu tenho aqui uma condicional e eu tenho o antecedente. Ambos são verdadeiros, né? Se isso aqui é verdadeiro e isso aqui é verdadeiro, logo o que tem que ser verdadeiro. Tá? Isso você consegue ver aí pela tabela. A gente já provou isso, já fez alguns exemplos sobre isso, né? E aí, é nesse jeito que a gente enxerga, tá? Eu separei aqui para vocês. Mas, então, eu posso olhar essas duas premissas, P e P. Eu posso aplicar aqui modus ponens na linha 1 com a linha 3, tá? E obter Q. E eu tenho que sempre saber o que eu estou fazendo no meu exercício. O que o meu exercício era? Era verificar se eu consigo, a partir das premissas, chegar na conclusão. E, de fato, ó, eu fui criando verdades, verdade, até que eu chego aqui. Tá? E com isso você tem que o argumento é válido. É isso. Isso é um método de validar argumentos, tá? Então, assim, eu passo de... eu me apoio em argumentos já aprovados anteriormente, tá? E aquilo implica em novas premissas, novas conclusões, e é por isso que o argumento é válido, tá? Porque toda vez que essas coisas são verdadeiras, eu vou gerando coisas novas que são verdadeiras também. E se eu consigo chegar na conclusão, quer dizer que a conclusão é consequência daquilo que veio anteriormente. Então, de fato, eu consigo concluir isso. Tudo bem, pessoal? Talvez o mais complicado para vocês né, vai ser complicado, tem que treinar, tem que verificar, você pegar essa parte de saber qual regra que você vai usar, mas demanda um tempinho. Tá? No caso, eu estou usando esse jeito de escrever, estou colocando a linha na frente, depois explicando o que foi feito.
Mas tanto faz, você só precisa explicar o que foi feito. E aí, basicamente, é isso. Vou fazer mais um. Né? Eu tenho duas premissas, premissa 1, premissa 2. Eu quero concluir isso aqui. Né? Vamos ver se eu consigo. Agora eu tenho que pensar um pouco. É assim, pessoal. A gente tem que estudar um pouco das regras também, mas veja, quando tem uma conjunção, a gente já sabe que eu posso usar, por exemplo, simplificação. Né? Então, eu posso ter o P, então eu apliquei simplificação na primeira linha. Eu posso ter que, eu apliquei simplificação na primeira linha de novo. Então, se eu tenho uma conjunção, eu tenho simplificação, por exemplo. Mas e agora? Né? O que eu posso fazer aqui? Aqui vai aparecer um negócio novo, né? Uma coisa que a gente não usei por enquanto. Mas existe uma regrinha, tá? Que ela você cria, né? Você adiciona uma coisa nova, que é a regrinha da adição. Né? Por exemplo, como o P é verdadeiro, quando você põe um ou qualquer coisa, sempre vai ser verdadeiro, porque se o P já é verdadeiro, né? Você colocar ou mais alguma coisa, isso mantém a verdadeira. Então, se dado isso, você pode concluir isso, porque o P é verdadeiro. Tá? Então, por exemplo, como eu já tenho P, e aqui aparece P, eu posso adicionar o R. P, o R. Essa é uma regrinha que a gente aplicou na linha 3 e eu apliquei a adição. É uma regrinha de equivalência, é a adição. E daí, tá na cara do modus ponens, novamente, né? Eu tenho a linha 2 e a linha 5. Tá vendo? Isso aqui é uma condicional. Isso aqui é o antecedente, logo eu tenho o consequente. Então, isso aqui dá S. Apliquei modus ponens na linha 2 e 5. E você sempre que estar de olho na sua conclusão. O que eu preciso? Eu preciso de um P e de um S, né? Então, eu já tinha P, eu já tenho S. Eu sei que P é verdadeiro e que S é verdadeiro. Logo, os dois são verdadeiros, né? P e S. E isso tem nome também. A regrinha 3.6 é a conjunção. Eu juntei as duas coisas. E aí, você conclui que o argumento é válido. Então, esse é o método. Tá? Validade do argumento usando regras de inferência. E aí, pessoal? Pegando aí, entenderam? E eu tô fazendo muito, talvez eu fazer desse jeito fica muito rápido, né? Talvez as primeiras vezes demore um pouco mesmo para vocês fazerem por si só, por exemplo, qual regra que eu vou usar, o que eu vou usar. E na aula presencial, provavelmente eu já estaria agora largando vocês para fazer alguns exercícios. Acho que eu vou fazer isso. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se o outro não é muito grande. Aqui está mais ou menos explicando o que eu fiz. E aqui é a letra S, né? Façam esse aqui, vai. Tentem fazer nessa ordem que eu faço. Que é, tipo, não na ordem, mas falar o que você fez. Tem que explicar o que você fez. Usei modus ponens, por exemplo. Tal. Tentem concluir o R aqui, a partir dessas três premissas. Vou dar uns minutinhos. Tom? Ou Tainara? Só falar que não fez. Alguém fala aí. Alguém pode escrever aí para mim no chat, só para ver se eu não cair, né? Por aqui nada. Ana Gabriela. Ana Gabriela de filosofia, né, Ana Gabriela? Mas eu tô falando assim,
Não sei se vocês estavam no começo da aula. A gente fez aqueles exercícios no começo da aula, né? Acho que estavam mais práticos, né? Depois a gente vai meio para a técnica ali, mais pro abstrato ali. Mas é tudo a mesma coisa do começo, né? Tem aqueles exercícios que caem em concurso, etc. E são exemplos. Isso aqui são tudo exemplos daquilo. Talvez esses aqui sejam um pouco mais complexos, né? Porque a gente não está com conteúdo. Mas, professor, eu Uhum. não. A maioria das aulas eu tô assistindo gravada, porque eu não sei se eu lembro daquele e-mail que eu mandei, não é toda Não, eu lembro, nem quinta-feira que eu sempre. consigo assistir, né? É E aí, isso. como eu sou da filosofia, teve assim, pelo menos para mim, qual o método que eu tô usando para conseguir solucionar os problemas dos questionários e a prova que a gente fez recente. Eu vou aquela lógica comercial que o pessoal usa, porque daí eu vejo assim, mais ou menos, eu tô fazendo análise de sinal e semelhança. Aí eu vejo assim, eu já fiz um exercício que tinha tal e tal sinal e era semelhante. Aí eu vou por tentativa e erro aí para ver se eu acerto. Então, até agora, eu não sei que tipo de lógica que eu tô usando para solucionar as coisas, sabe? Mas tá dando certo, até o presente momento funcionou. Eu não sei daqui para frente. Por isso que depois que eu fiz a prova, eu quis muito participar da aula hoje, mesmo chegando atrasada, porque realmente, assim, até agora eu não sei ainda que tipo de lógica que eu tô usando, sabe? Assim, entendi. Claro, a gente tem uma noção, uma intuição, uma coisa assim, né, do dia a dia. Acho que essa parte de argumentos é bem prática, né? Inclusive a Silvia vai aparecer aí com alguns exercícios de concurso, a gente tem alguns exercícios no começo da aula. E também, assim, são coisas rápidas. Às vezes eu prolongo a aula, assim, fico 1h30 falando do mesmo assunto, porque eu fico ali praticando com vocês esses exercícios, mas sempre são conceitos e coisas rápidas, né? Então, a ideia é que vocês entendam, né, de fato, o que eu estou falando aqui, porque não é para ser uma coisa muito complexa, né? O que fica mais complicado ali, talvez a quantidade de símbolos e tal, que é mais ali também é um curso introdutório da matemática. Então, para a galera ir também preparando, né? E para filosofia funciona também, porque eu entendo como essa parte de simbologia foi criada no sentido de você pegar alguma coisa que está escrita e tem a especificidade da língua e você transformar aquilo, sistematizar aquilo e ficar mais simples para você esclarecer ali o que está acontecendo, né? Então, assim, eu não tenho exemplos práticos dessas frases que eu estou colocando aqui, mas estou usando várias letrinhas, etc. Imagino que a partir daqui, então você pode pegar qualquer exemplo. Nem sempre é fácil também você pegar uma coisa escrita e passar para o símbolo, tá? Estou usando frases bem mais simples, mas a língua portuguesa, por exemplo, você dá para escrever alguns textos e é difícil passar para simbologia, né? Mas isso aqui, pessoal, é uma coisa bem prática, é um método mesmo e não tem muito segredo, é só uma questão de treino mesmo. Então, eu estou querendo entender assim, quando eu faço esse exemplo e pergunto para vocês me responder, é para você, se você consegue aplicar isso que eu estou acabando de falar, né? Tipo, repetir o que eu estou fazendo, você entendeu o que eu fiz, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui, que eu tô. Então, eu preciso de um feedback nesse sentido, tipo, senhor, não estou entendendo nada que você está fazendo aí, etc. Tá? Eu precisava entender, precisava disso. Tá? Porque senão, essa aula só tem exemplo. Quer ver? Eu vou passar para frente. A gente vai ficar fazendo exemplo 4, exemplo 5, exemplo 6, exemplo 7. É porque eu sei que tem, que só tem, era só isso. Né? Tipo, o que eu fui fazer no começo, eu fui falar de como validar o argumento. Né? Então, basicamente isso, e aí a gente só fica treinando. Nelson, aí eu tô fazendo assim, ó, quando é para validar o argumento, que teve até, essa foi a questão aberta lá da prova, eu tinha que validar um argumento. O que eu faço? Eu vou primeiro, eu não sei se o que eu tô fazendo tá certo, mas como eu tô assistindo as aulas gravadas, eu tô fazendo desse método. Eu pego o que tá dentro dos parênteses primeiro, e aí eu troco o símbolo por frase. Aí eu Tudo vejo, bem, tipo assim, se por você exemplo, está se isso é verdade, aí eu começo a validar. Aí eu dou hipótese, tipo assim, talvez eu dou uma frase lá que seria P, aí eu falo, então, isso aqui sendo verdadeiro, aí eu vou vendo tudo, para ver se É o daria mesmo verdadeiro ou raciocínio, não. né? Só que eu simplifiquei. Eu achava que usar o símbolo era mais fácil, né? Mais simples. Claro que você pode dar exemplos, né?
Acho que no último, eu não estou lembrando do último exercício da prova, acho que era para verificar se a implicação era válida, né? Acho que era isso. Isso. Aí tinha uma Tinha umas sequência expressões que era matemáticas, numérica, né? né? Umas expressões matemáticas. Sim, funciona bem. Para aquele exercício, sim, funcionaria do jeito que você está fazendo. Né? Eram casos de modus tollens, modus ponens, era o silogismo, algumas coisas bem rapidinhas, e são pequenos argumentos lá. Funciona, dá para fazer aquilo, sim. Mas era o mesmo raciocínio que eu ia usar. Tipo, de vez de você colocar uma frase que tem que ser colocou, eu colocaria uma letra P, por exemplo, uma letra Q. Porque eu estou mais acostumado nesse sentido e eu estou treinando vocês nesse sentido aqui. Mas funciona, e aqui vai funcionar também. Só que nesses exercícios, nessa aula, eu quero. Vocês vão ter que usar, né, para fazer os exercícios da prova ou dos questionários, essa linguagem aqui. Porque eu vou pedir. Vou criar o questionário e vocês vão meio que preencher lá com isso, né? Então, é preciso que vocês entendam como é que faz, tá? Então, o que está acontecendo aqui, tá? Então, na minha opinião, a respeito da aula, que você quer um feedback, eu estou entendendo o que você está fazendo, sim. Mas eu acho que eu ainda não estou íntima Não, do que o senhor está usando, entendeu? Se falar assim, faz um exercício, aí eu preciso ainda pesquisar e tal, isso. até eu ter uma intimidade. Mas entendendo o que está fazendo, eu estou entendendo sim. Sim. Então, assim, só vou voltar no exemplo da aula, não sei, que a gente está com mais 5, 6 pessoas, mas não sei se tu me pegou no começo, mas, pessoal, no começo foi apresentado exemplos. Vou utilizar 2 exemplos, né? Tipo, tem coisas do tipo assim, que nem são frases, né? Então, se eu voltar aqui, acho que serve para todo mundo também, né? Depois a gente começa com um monte de letrinha e acaba esquecendo o que estava sendo feito. Mas são questões do tipo, eu tenho várias frases e eu posso ir concluindo coisas, né? Então aqui, por exemplo, se eu fizer só, vou pra praia, mar, nado, não nadei. Então aqui é P, Q, R, S e não S, por exemplo. É assim que eu trabalharia. E, claro, isso aqui dá para fazer sem fazer isso aqui, né? Mas daí a gente tem uma lista de regras de inferência, que são argumentos que a gente acabou fazendo exemplos para todos os argumentos na aula passada, né? Falando frasezinhas e fazendo. E, enfim, são estruturas lógicas conhecidas. E aí eu posso aplicar em trechos de raciocínio e obter conclusões. Então, por exemplo, se eu fui no mar e não nadei, quer dizer, toda vez que eu vou no mar eu nado, mas eu não nadei, quer dizer que eu não fui no mar. Esse eu posso concluir. Se eu assumir que essas duas coisas ocorreram, né? Se eu assumo que tudo isso aqui é verdade, esse trecho em particular é verdade, então uma condicional é verdadeira em 3 casos, ou é quando ela é VV, ou quando ela é FV, ou quando ela é FF. Mas se eu estou falando que o consequente é falso, só existe um caso onde o consequente é falso e a minha condicional é verdadeira, ou seja, quando o antecedente também for falso. Ou seja, então quer dizer que eu não entrei no mar. É esse tipo de coisa que a gente está aplicando de uma maneira mais sistemática, né? E aí fica assim. Aí eu tô querendo que vocês me só entendam o que está sendo feito, né? Tipo, a velocidade de como você vai fazer exercício, não, isso vai demorar, é prática e tal. Você não precisa decorar a tabela, você pode ficar pesquisando a tabela toda hora, em todo momento, mas só preciso que vocês me falem que tá tudo bem. Como a Silvia já apontou, ela falou que entende o que está sendo feito, mas não é uma questão de prática, né? Então, por exemplo, se fosse fazer o Metana e Gabriel, você pode sempre tentar pôr uma frase aqui, né, e entender mais ou menos o que acontece, né? E aqui, olha, o problema é que eu sou ruim de criar frase, né? Poderia pensar assim, eu acho que eu criei uma assim, eu até falei com a Cida, se eu for no shopping, vamos pôr assim, se eu
Eu não vou ficar por muito para falar, não. Se shopping, vamos por assim, se shopping, e daí, se dinheiro, então, sei lá, vestido. Tá, vocês vão entender, né? Tipo, se eu for no shopping e tiver dinheiro, então eu vou no vestido. Então seria esse aqui, P, Q, R. E aqui seria o P e Q, né? Se shopping, vestido, então... Ficou horrível essa frase, porque não faz o menor sentido, né? O problema agora o meu problema é o contar, né? Passar por uma frase, porque... É só passar o dinheiro para frente que funciona. Se dinheiro, se shopping, então vestido. Vai ficar melhor. Vamos lá, a Ana Gabriela tá craque nisso. É porque quando põe em frase, eu sei que é a mesma coisa, mas parece que o cérebro olha, ele identifica melhor Não, a tudo situação. bem. Nosso dinheiro... talvez para o ser humano funcione melhor, mas também essa parte da simbologia de lógica funciona muito para a máquina, né? Então a gente precisa, às vezes. Mas, o professor, uma coisa muito legal que eu vi de usar a linguagem lógica é porque, eu vou falar assim, até onde o que eu entendi, né? Quando as pessoas estão estudando lógica, o que elas estão querendo tentar responder? Vou dar um exemplo, assim, com as minhas palavras, tá? Por exemplo, se eu quero ser a pessoa mais inteligente do mundo, um exemplo, eu quero ter todos os conhecimentos do mundo. Porém, pela minha característica de ser humano, eu não consigo pegar todos esses conhecimentos e colocar dentro de mim. Porque não cabe e pelo tempo de vida, porque eu sou ser humano, então eu sou mortal. Então, o que eu posso fazer? Eu posso tentar criar como se fosse um sistema ou algo do tipo, ou seja, uma máquina, um sistema, que todas as questões que eu der para essa máquina, ela vai seguir ali alguma regra e através dessa regra ela sempre vai me dar um argumento verdadeiro. Ou seja, dessa forma eu adquiri todo o conhecimento do mundo, sem saber todo o conhecimento, porque eu tenho um método que quando aplicado, eu descubro o resultado certo. Então, eu entendo que os lógicos, com essa linguagem, eles estão tentando criar isso, eles estão tentando criar esse método, como se fosse uma regra matemática mesmo, que qualquer dúvida que eu tenho, eu aplicando ali, eu vou descobrir se o conhecimento Sim, é verdade. tem esse tipo de trabalho, né? De fazer demonstrações usando a máquina, né? E para isso precisa muito dessa linguagem, dessa simbologia, dessa linguagem simbólica, ou de toda essa álgebra booleana aí que a gente está apresentando. Claro que nesse nível, um pouco mais coisas, mas sim, é um campo de pesquisa onde se tem demonstrações por lógica, né? Não se tem, acho que existem até demonstrações agora que não se tem feita de maneira usual, né? Tipo, o ser humano faz, mas pelo computador. Tá? Tem esse tipo de coisa. Mas essa é uma aplicação, essa é uma grande aplicação, né? E acho que até a gente comentei um pouco sobre isso quando a gente estava falando de o que você passa para a forma normal conjuntiva, disjuntiva. Tem algumas coisas técnicas que a gente faz aqui no curso que talvez não tenha muito sentido se você for fazer no dia a dia ou raciocinar dessa forma, mas é porque funciona ali, mais para aplicação de computação, ou de algoritmo, etc. Mas isso, tá? A Ana Gabriela falou de uma forma mais interessante, mas é isso, né? Funciona, você pode aplicar isso, né, na computação, enfim, e para fazer demonstrações, no caso eu vou puxar para o meu lado, fazer demonstrações de matemática usando máquina, né? Aí, professor, na emenda do curso, você podia escrever isso. Que daí todas as pessoas que estão querendo ter argumento válido para tudo, tipo assim, por exemplo, até os advogados, eles vão querer fazer a disciplina, entendeu? Isso. A pessoa que sempre quer ter razão, né? Pode ver aí se tem. Legal. Mas vamos lá para o método, Ana Gabriela, né? Se dinheiro, então se shopping, então vestido, e quer dizer se dinheiro, shopping. Mesmo escrevendo frase, eu quero simplificar minha vida. Dinheiro, então shopping. Eu não sei, eu não escrevo tão mal assim. Muito ruim nessa luzinha, então shopping. E aí eu tenho dinheiro, né? Dinheiro.
E aí você consegue... E aí, será que a gente consegue concluir, então, que a gente comprou o vestido? Acho que assim... Bom, esse exemplo tá mamão, né? Porque se eu tiver Esse deu dinheiro e pra eu for no fazer. shopping, então eu vou no vestido, eu compro o vestido. Peraí, então quer dizer assim, se eu tiver dinheiro, eu vou no shopping, então eu tenho dinheiro. Por exemplo, isso aqui é um... Tá? É que tá. Você consegue enxergar aqui, pensando assim, tá? Então, tudo isso é verdade, mas eu quero que vocês, na hora que for fazer a prova, vocês consigam... Claro, você pode fazer desse jeito, mas na hora que for a resposta, provavelmente vai cair coisas... Vai estar na simbologia, pode ser que complique para você. Mas, por exemplo, isso aqui é um modus ponens, tá? Né? P, P, Q. Então, aqui eu concluo que eu fui no shopping. Então, eu apliquei modus ponens na 2 e 3. E aí? Tá, aqui eu preciso fazer algumas movimentações, tá, pessoal? E aí claro, pelo conteúdo a gente conseguiu rapidamente concluir que, né, eu tenho dinheiro, eu fui no shopping, eu tenho essas duas coisas e tal. E isso aqui é uma regra chamada importação e exportação, né? Deixa eu ver. Isso aqui é uma Aí, equivalência? no Não, né? caso, o professor, se for Não, eu acho que eu tô verdade, roubando, então, né? Desculpa, eu tô roubando. Pode falar, não é claro, então, É no modus caso, se ponens de novo, pode falar. ali, o número 1, então, sendo tudo isso verdade, no final, tanto P vai implicar Q, né? Quanto Q vai implicar P. E o R também pode implicar no P, tá certo isso? Fala de Porque novo. se vestido, então dinheiro. Porque considerando lá em cima que se eu tivesse dinheiro, eu iria no shopping teria vestido. Não, isso Então, não se é eu tenho. verdade. Isso eu acho que não é verdade. Ah, Fala de tá. novo, só repete, só para eu Ó, entender. se o número 1 e o 2, ele tá Uhum. vendo essa primeira sequência, sendo eles verdade, válido, então o que acontece? O P, ele pode, porque foi assim, tá? O número 2, aí P implica Q. Ou seja, o Q também pode implicar o P e o R, que seria o vestido, também pode implicar o P. Porque considerando, Não, entendi. sendo verdadeiro que eu tenho dinheiro, e se eu tiver dinheiro, eu vou no shopping e compro o vestido, ou seja, a partir do momento que eu estou com o vestido em mãos, significa que eu tenho dinheiro. Então, ficaria assim, se vestido, então dinheiro, a conclusão. Eu não consigo fazer a volta, isso não é verdade. Agora vamos tentar te convencer. Por exemplo, eu não posso falar que se eu fui no shopping, então eu tenho dinheiro. Não vale a volta, né? Tipo, é uma condicional. Eu sei isso, eu concluo isso, mas eu não posso. Eu não tenho essa premissa. É como se você falasse assim: se eu fui no shopping, quer dizer que eu. Eu tô pensando mais numa condicional, do tipo, se você coloca Q, então P, tipo, toda vez que eu tenho dinheiro, eu posso ir no shopping. Mas a frase tá certa? É isso aqui, né? Isso. Se eu tenho dinheiro, eu vou no shopping e se eu tô no shopping, eu compro um vestido. E aí eu tenho dinheiro, então eu vou no shopping e daí eu comprei o vestido. Mas não quer dizer que se eu tô no shopping, eu tenho dinheiro. Eu não preciso estar no shopping com dinheiro, por exemplo. Então, eu não consigo ter esse raciocínio. Tipo, não vale a volta. Tá bom, para valer a volta, teria que ser seta dupla, então, né? Indicando para trás e para frente. Isso, tem que ser seta dupla. Tá. A Mas, partir do momento que a seta só tem um sentido, só vai valer aquele sentido que ela tá indo, então. isso. Tá? Tá, entendi, então. Essa só vale esse sentido. Você não pode concluir a volta. Porque é uma condição, a gente pode pensar, é uma condição em que só tem esse do lado esquerdo e do direito, né? É a causa e o efeito, vamos dizer assim. Mas se eu estou no shopping, eu não preciso ter dinheiro, né? O fato de eu ter dinheiro e estar no shopping, tudo bem. Isso só vai me fazer concluir que eu vou comprar o vestido nesse raciocínio aí, tá? Mas não que o fato de eu ter comprado o vestido quer dizer que eu estava no shopping, poderia estar em outro lugar. Né? Sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Se pensar no conteúdo, eu posso comprar vestido, eu não preciso necessariamente estar no shopping. Então não vai ter essa seta dizendo que eu comprei o vestido, então eu estava no shopping. Não. Né?
Então, isso é uma falácia, tipo, eu não posso ter esse tipo de conclusão. Q, então, R e R. Eu não tenho isso. Então, por exemplo, eu poderia pôr uma coisa mais simples, né? Tipo, se eu passar o sinal vermelho, eu tomo multa. Eu tomei multa. Mas eu posso ter tomado multa porque eu estacionei na faixa de pedestre, tá? Mas se isso acontecer, isso acontece. Mas isso acontece, nem sempre preciso que isso aconteça, né? Esse é uma coisa, é uma falácia formal, né? Eu disponibilizei o vídeo 9 da aula 9 e 10 hoje, né? Então, lá eu falo um pouco sobre isso. Mas aqui, pessoal, então a gente tem isso. Aqui tem que só observar que tem um parênteses aqui, tá, pessoal? Eu coloquei 2 pontos aqui, é meio que tem essa condicional, meio que tem um parênteses aqui. Eu ia roubar, falei importação, exportação, mas não tem nada a ver. Eu posso aplicar o modus ponens aqui também, ó. Eu tenho 1 e 3. Se eu aplicar o modus ponens aqui, eu obtenho uma condicional, que é a Q e R, que eu apliquei a modus ponens na 1 e na 3. Ou seja, se eu tenho dinheiro, acontece isso, né? Se eu tenho dinheiro, então toda vez que eu estiver no shopping, eu vou comprar um vestido, alguma coisa assim, tá? Se eu estiver no shopping, eu vou comprar um vestido. E daí, como eu já tinha obtido essa premissa e agora tem essa outra premissa, eu consigo aplicar modus ponens de novo aqui, né? Então, por exemplo, toda vez que eu estou no shopping, eu compro um vestido e aí, enfim, eu tenho dinheiro, estou no shopping, e aí eu consigo comprar o vestido e aí eu consigo concluir isso. Eu aplico modus ponens de novo. Tá? É esse tipo de sequência que eu vou cobrar nos exercícios. Claro que você pode concluir, fazer o raciocínio de outra forma, mas como a gente precisa ter um sisteminha ali para vocês marcarem as coisas, vai aparecer desse jeito. Tá? Então, eu quero que vocês aprendam essa linguagem aqui, para vocês não terem problema nos exercícios também. Tá? Acho assim, tem mais do mesmo. Tá, tem exercício 5, exercício 6. Eu coloquei esses exemplos, provavelmente eu disponibilizei mais exemplos no livro mesmo, tá? E aí vai ficando cada vez mais chato aqui. Chato não, eu acho mais divertido, né? Tem mais complexo e tal, você vai aplicando a regra, tá? Mas aí ficando mais difícil para a Ana Gabriela aqui inventar frase, hein? Vai ficando mais complexo. Aí vai ficando mais difícil. Aí eu gasto mais página para escrever as frases. Aí a gente vai gastar um tempo aqui. Mas aí eu sugiro que você tenta entender de fato que essa mecânica, né, que a gente está fazendo. E funciona, claro, do jeito que você está pensando, né? Mas aprendam a usar a tabelinha para ser avaliado nesse sentido. Tá, pessoal? Claro que vai ter uma questão aberta, vocês podem argumentar de outra forma, etc. Mas eu vou querer isso aqui também de vocês, que eu preciso avaliar vocês nisso. E eu acho que a gente pode encerrar aqui. Eu tinha a intenção de dar mais uma aula, mas a próxima aula, a aula 12, né, é mais do mesmo. Tá? Isso aqui tudo, a gente usou regras diferentes, mas a gente vai apresentar mais 10 regras. Né? Parece que vai ficar um pouco mais complexo, mas é mais do mesmo. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai fazer de novo, vai voltar nisso. Então, se vocês puderem passar aí, não precisa ser o final de semana, mas fazer alguns exercícios para ficar um pouco familiarizado com isso, porque na aula 12 a gente faz, que era, acho que o intuito do roteiro era para encerrar hoje. Mas o que aconteceu é que o calendário mudou. Não sei se vocês estão sabendo. O calendário, antes a gente não ia ter aula na semana do dia 16, por exemplo, 12, 13. A gente pode não ter a aula ali, mas eu vou querer dar uma aula a mais, tá? Que é para a gente ficar dentro do nosso planejamento aqui. Mas, enfim, vocês já têm lá o questionário para fazer sobre argumentos, que é das aulas passadas, e na semana que vem eu libero um questionário sobre isso. Tá? E aí, se vocês têm alguma coisa queiram trazer, pode mandar e-mail, enfim. A gente pode ir discutindo. Tá? Se alguma coisa não ficou muito clara,
gente vai. Mas eu peço para vocês se treinando isso aí, porque tem muito. Professor, a gente pode usar associativa no condicional? Não. Eu não escutei muito bem. A gente pode usar a regra do associativo na condicional? Nesse exemplo que você estava Não, não dando? pode, porque Não. a condicional não é associativa. Porque isso muda, acho que muda bastante o sentido da frase. Vamos pensar um pouco. Nesse mesmo exemplo, faz sentido, por exemplo? Naquele exemplo lá, nesse primeiro aí, a gente não pode mudar, né? Não, porque aí, por exemplo, o que acontece é que a gente tem aqui, vamos supor, isso aqui seria o nosso antecedente, seria a nossa hipótese, né? Se eu tiver dinheiro. Então, imagina que a gente tivesse bastante dinheiro. E aí, o que você pode fazer quando você tem dinheiro? Aí a pessoa começa a pensar, né? Tipo, se eu estiver no shopping, vai fazer isso, vai fazer outra coisa, né? Mas isso é uma das coisas que pode fazer. Agora, a gente tem que trocar, associar diferente. A gente ia ter uma condição assim. E aí você teria que ter. A sua antecedente vai ser uma condicional diferente. Assim, toda vez que eu tiver dinheiro, então. Se eu tiver dinheiro, então eu vou no shopping. Eu não sei se a frase, a gente vai ler a frase do mesmo jeito, né? Se eu tiver dinheiro, então eu vou no shopping. Então daí eu compro o vestido. Eu não estou sabendo ler a frase, só um minuto. Precisaria escrever de outra forma, né? No português mesmo. Né? Quando eu tenho dinheiro e vou no shopping. Não, isso aí é uma conjunção. Um exercício, Silvia. Não vou dar para fazer a frase, mas é uma boa pergunta, né? Tipo, é associativo? No caso, você está me perguntando se essa equivalência é verdade, né? P, então Q, então R é equivalente a P, então Q, então R, tá? É isso que você me perguntou. Eu disse de pronto, eu falei que não, né? Mas agora, usando esse exemplo aqui, eu tô sabendo ler ele, né? Mas a gente pode fazer a tabela verdade e ver se isso é de fato, né? Se pode ser que seja, né? Pode ser que não seja, por enquanto, como a gente não sabe. Mas você pode me responder depois, sem problema. Não, Eu esse é um pensei, exercício para você, então. porque eu pensei que se pudesse, aí dava para usar modos clones no 1 e no 2, né? Aqui, direto, já concluiu o R. Aham. Bom, pessoal, eu falei que já encerrou a aula, mas já que a gente está aqui, só por curiosidade. Vamos criar aqui. Que eu não estou lembrado, mas eu acho que tem são exercícios que pode ser que algumas coisas valem, né? Tipo, alguma regra de associatividade. Mas vamos usar aqui. Por exemplo, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu vou fazer esse lado aqui. Bom, enfim, vou fazer várias condicionais aqui. Eu tenho a Q e R, eu vou ter a P, então Q, tá? E depois, ó, Q e R, aqui vai ser verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, verdadeiro. P, então, Q, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, 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 verdadeiro. P, então, Q, então, R. P, então, Q, então, R. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro. Tudo verdadeiro.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E por fim a gente tem P, então Q, então R. Se der igual, é porque vale essa regra, tá? Eu tenho que P, então Q, então R. Eu vou ter que ler dessa forma. Daqui para cá é verdadeiro. Daqui para cá é falso. Daqui para cá. Eu estou fazendo certo, né? VF. Falso. Verdadeiro. 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 Não, besteira. Verdadeiro. 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 E aqui vai ser falso, ó. Então eu tenho 1, 2, 3 verdadeiros. Um falso. Um verdadeiro e um outro falso. Então, só conferindo novamente aqui, só se eu não fiz besteira aqui do P, então QR, V. Então, assim, não existe essa equivalência, né? Tipo, se a gente fez tudo certinho, não é válido essa equivalência, quer dizer que não é associativo, tá? Então, é porque aqui, essa condicional, ela vira uma hipótese, né? Então, assim, toda vez que ele tiver dinheiro, então eu vou no shopping, né? Isso seria só condicional. Então, daí eu vou comprar um vestido, né? Tipo, fica diferente do que dizer assim, se eu tenho só dinheiro, que essa é a hipótese, né? Se eu tenho só o dinheiro, e aí, então toda vez que eu estiver no shopping, eu compro um vestido. Tá? A frase é diferente, né? Porque a primeira coisa a hipótese inicial seria só se eu tiver dinheiro, depois eu tenho um condicional como consequência. Depois o outro eu vou ter uma condicional. Então, se eu tiver aquela condicional e aquela coisa acontecer, daí eu compro assim. Bom, enfim, não é associativo, mas eu entendi o que você quis fazer, né? Você poderia cortar aqui e já ter o R de uma linha só. Isso é legal, tá? Bacana. É a próxima aula, praticamente, tá? O que você quis falar. Porque a gente vai pegar coisas e substituir por trechos equivalentes e aí aplicar a regra, entendeu? Tipo, modificar uma linha para poder aplicar a regra. Nem sempre vai ser possível aplicar a regra direto, vai precisar fazer alguma coisa. E aí é exatamente isso que você tentou fazer. Legal, pessoal. Então a gente vai encerrar aqui. E aí na próxima aula, a gente volta. Tá? Muito obrigado aí pela participação. E aí, até quarta-feira, então. Boa noite, gente.